Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas mais uma vez ao podcast Direito Internacional em Debate. Eu sou o professor Danilo Garnica Simini e hoje nós vamos tratar do Sistema Europeu de Proteção dos Direitos Humanos. O Sistema Europeu ele é o sistema regional mais antigo de proteção internacional dos direitos humanos. Aqui no podcast nós já tratamos do sistema interamericano e do sistema africano. Os episódios já estão disponíveis para aqueles que não ouviram ainda. O sistema europeu ele guarda relação com o Conselho da Europa, criado em 1949, cujos objetivos principais são a garantia dos direitos humanos, o regime democrático e o Estado de Direito. Esse sistema regional ele possui como principal documento a Convenção Europeia de Direitos Humanos. De acordo com alguns autores, como por exemplo o professor André de Carvalho Ramos, os países fundadores do Conselho da Europa, como forma de marcar as diferenças com os soviéticos e reforçar as forças políticas liberais internas, acabaram aceitando a internacionalização da temática dos direitos humanos. Assim, firmaram, em 1950, na cidade de Roma, a Convenção Europeia de Direitos Humanos. O referido tratado ele apresenta direitos civis e políticos. Os direitos econômicos, sociais e culturais eles estão expressos em um outro documento chamado Carta Social Europeia. A partir do protocolo número 11 de novembro de 1998, com a extinção da Comissão Europeia de Direitos Humanos, pessoas, grupos de pessoas ou organizações não governamentais podem apresentar as denúncias diretamente à Corte Europeia de Direitos Humanos. A Corte Europeia de Direitos Humanos, também conhecida como Tribunal Europeu de Direitos Humanos. Esse tribunal internacional ele é composto por 47 juízes, um juiz por membro do Conselho da Europa, eleitos para um mandato de 9 anos. Devem gozar da mais alta reputação moral e reunir as condições necessárias para o exercício das mais altas funções judiciais em seus países. A Corte ou Tribunal Europeu de Direitos Humanos ele tem sede em Estrasburgo, na França. A petição individual, apresentada à Corte Europeia, ela deve preencher alguns requisitos de admissibilidade indicados na própria Convenção Europeia de Direitos Humanos. Deve haver o prévio esgotamento dos recursos internos. Essa petição deve ser apresentada em até 6 meses, contados da decisão definitiva interna. Essa petição não pode ser anônima e também não pode ser idêntica a outra apresentada anteriormente à própria Corte ou a algum outro organismo internacional. No âmbito do Conselho, ou melhor dizendo, no âmbito da Corte Europeia de Direitos Humanos, poderá ser realizada uma solução amigável do litígio. E, havendo resolução nesse contexto, a decisão será enviada ao Comitê de Ministros do Conselho da Europa, responsável por acompanhar a integral execução do acordo entre as partes. Não havendo, por outro lado, resolução amigável, é dado andamento ao processo, inclusive com a realização de audiências públicas. É importante nós destacarmos também que a Convenção Europeia de Direitos Humanos ela garante o contraditório ao longo de todo o processo. As sentenças da Corte Europeia de Direitos Humanos elas são definitivas e devem ser fundamentadas. Os Estados-partes comprometem-se a cumpri-las, a cumprir essas decisões da Corte Europeia, e o seu cumprimento é supervisionado pelo Comitê de Ministros do Conselho da Europa. Além da competência contenciosa, que é essa que eu acabei de explicar, a Corte Europeia de Direitos Humanos também detém a denominada competência consultiva. De acordo com os artigos 47 a 49 da Convenção Europeia de Direitos Humanos, a pedido do Comitê de Ministros do Conselho da Europa, a Corte Europeia poderá formular pareceres sobre questões relativas à interpretação da própria Convenção e seus protocolos.
Contudo, isso é importante nós destacarmos, os pareceres não podem tratar de questões relativas ao conteúdo ou à extensão dos direitos previstos na própria Convenção Europeia e seus protocolos. E também não podem estar relacionados com questões que possam ser submetidas à Corte ou ao Comitê de Ministros. Compete à própria Corte Europeia decidir se o parecer solicitado pelo Comitê de Ministros se adequa às hipóteses previstas na Convenção Europeia. O parecer ele deverá ser fundamentado e será encaminhado ao Comitê de Ministros do Conselho da Europa. É importante destacar um último detalhe em relação às sentenças da Corte Europeia de Direitos Humanos na competência contenciosa, quando a Corte julga estados, países. A sentença é uma sentença declaratória, Então, ela constata a violação da convenção pelo estado requerido, A consequência dessa violação, desses direitos previstos na Convenção Europeia, essa consequência, melhor dizendo, ela é deixada para o direito interno do próprio Estado, Esse direito interno do próprio Estado, ele deve oferecer uma reparação adequada ao caso concreto, Então nós podemos falar que o conteúdo da sentença da Corte Europeia de Direitos Humanos é um conteúdo essencialmente declaratório, pois o Estado ele somente é condenado ao pagamento de uma satisfação equitativa à vítima, uma indenização, no caso o direito daquele país não for capaz de reparar o dano de modo adequado. É o que a literatura chama, no sistema europeu de direitos humanos, de margem de apreciação nacional. Então, a Corte Europeia, na competência contenciosa, somente reconhece, isso é importante nós destacarmos, somente reconhece a violação do direito, de um direito previsto na Convenção Europeia, e fica sob a responsabilidade do direito interno do país que foi acusado reparar aquela violação, Então é uma diferença muito importante quando nós comparamos o sistema europeu, de proteção dos direitos humanos com os outros dois sistemas regionais, o sistema interamericano e o sistema africano, Essa ideia de margem de apreciação nacional que os autores falam quando nós estudamos o sistema europeu de proteção dos direitos humanos. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, uma descrição, uma explicação sobre o sistema europeu de proteção dos direitos humanos. Não se esqueçam que esse sistema regional ele está relacionado, ele guarda relação com o Conselho da Europa, Então, isso é muito importante. E o principal documento é a Convenção Europeia de Direitos Humanos e o seu órgão atualmente é a Corte Europeia ou Tribunal Europeu de Direitos Humanos, que fica em Estrasburgo, na França. Lembrando que o nosso podcast ele tem página no Facebook, página no Instagram. No Facebook é facebook.com/Internacional em Debate. No Instagram é @Internacional em Debate. Os nossos episódios, entrevistas estão disponíveis no Spotify e também no YouTube, Direito Internacional em Debate. Então espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo de hoje. Até a próxima.